A Júlia deu a entender que o áudio vazado da direção durante a formação da roça foi algo negativo em relação ao Sacha. Prestem bastante atenção. Aquilo que eu já tinha comentado na live das 9 da manhã e na live das 3 da tarde, a Júlia basicamente confirmou. Algo foi falado pela produção, isso pode se estender a Galisteu, pode ter sido a voz da Galisteu, ontem, em especial na parte final do programa, tá? Que era ali na véspera do Resta 1, tá? Naquele momento. E uma coisa curiosa aconteceu ontem na formação da roça. Não tivemos a transmissão do que aconteceu ali no deck da formação da roça no Play Plus. E nem nenhum outro sinal. Todos os sinais da casa foram retirados do ar. O que deu pra gente ali uma sensação de perca até de credibilidade em relação ao programa. Por que retiraram do ar, né? Havia alguns comentários, Bárbara, Schweng, você que nos acompanha, eu tava lendo no Blue Sky, de pessoas falando que tava vazando muitas conversas da produção. Tava dando pra ouvir a produção falando em alguns sinais. Da sala. E aí começaram a derrubar. Não foi isso, Schweng? Por exemplo, da sala ali, né? Cortou a câmera pra sala e de lá dava pra ouvir os áudios do pessoal. Isso. A câmera tava na sala, exatamente assim, vazia, e tava dando pra ouvir a produção falando exatamente com esse sinal aí. Era como se tivesse... E aí, acho que... Não sei se não tem algum problema a gente comentar, mas atrás dos espelhos tem corredores. E dá pra ouvir tudo, né? Porque, pra vocês precisam entender, isso aí, gente, é um estúdio, tá? Isso não é uma casa. Cenograficamente é uma casa, mas é um estúdio. Então, atrás das paredes, que são inclusive de drywall, as pessoas precisam ficar caladas. Porque senão, quem tá dentro vai escutar. As paredes são muito finas, né? É praticamente tudo de madeira. Então, não se pode conversar. E aí parece que começaram a comentar nas redes sociais que tava dando para ouvir os comentários dessas pessoas que trabalham nos bastidores através desses sinais. Por quê, Bárbara? Porque essas pessoas sabem que não tem ninguém na casa. Então quem tá ali por trás começa a conversar entre si, né? Ciente que não tem ninguém ouvindo. Mas aí foi o vacilo da produção, de não calcular e não tirar o som dessas câmeras, né? Aí, vamos seguir. A Júlia virou e falou exatamente o seguinte: eu não podia botar o Sacha direto na roça e todo mundo ficar sem voto. Vanessa, imagina se o Sacha volta. E a cara da casa? Aí a Júlia vira e fala exatamente o seguinte, veja só. E amiga, depois daquele áudio lá... Aí ela não falou mais nada. Mas, o que a gente interpreta dessa fala dela com base no que a Vanessa cantou, Bárbara? Imagina se o Sacha volta. Aí a Júlia, e amiga, depois daquele áudio lá... Então, o áudio, a gente pode concluir de maneira muito, assim, simples, que o áudio coloca o Sacha numa situação de tu vai sair, meu irmão. Tu tá queimadão aqui fora, né? E pode ser muito o que fez com que ele passasse o dia inteiro emocionado também, né? Talvez tenha tido um peso até maior ali. Pensa, todos os outros participantes da casa ouvirem algo que seria negativo para você vindo da produção. Todos já reafirmando ali, batendo o martelo, julgando que você tá errado. Aí vem um áudio externo para reafirmar isso. Então acaba que eu acho que dá para entender a vontade do Sacha de não fazer nada, de só ficar na cama e esperar para ver o que vai acontecer, né? Infelizmente a gente queria muito saber exatamente o que foi dito nesse áudio, né? Porque eu acho que seria até importante pra gente que acompanha saber como é que é o desenrolar do jogo, porque a gente sabe que qualquer informação externa que entra dentro da casa faz com que o jogo tenha um outro rumo, né? Então, já vimos isso Fazenda passada, carro de som, chega carro de som falando, olha como é que a Kali, né, reagiu com aquele carro de som, mudou o jogo. Teve gente lá dentro da casa que ficou achando que ela era a favorita, né? Então, eu acho que faltou essa transparência, né? Já que vazou o áudio, já que comentaram, que a gente soubesse o que foi dito, né? Bárbara Sarinho. Eu acho que a Record tinha que lidar com mais transparência e mais maturidade a respeito desses problemas técnicos. Sabendo que vazou, né, Bárbara? A gente sabe Sabendo que acontece. vazou, abraça Sim. né?
e que faz parte até dessa magia que é assistir a Fazenda, que já virou até piada, assim como foi com o carro de som e tantas outras coisas que, né, o termo carelada. Então, assim, já faz parte dessa magia, desse universo que é a Fazenda. Quem assiste já espera até isso. Então, eles demoraram muito tempo para poder brincar com o carro de som. Depois acabou que recentemente virou uma brincadeira, usaram até como marketing, né, a história do carro de som. E agora eu acho que nada mais justo do que expor, do que mostrar uma transparência, acontece, mostrar que são humanos que estão ali, né? Não são robôs. É uma equipe feita por muitas pessoas, então vai ter erro. O correto assim, não é normalizar, não é achar que vai ter erro sempre, mas é assumir quando tem e falar, vamos trabalhar para que isso não aconteça mais, mas foi isso que rolou. Agora assistam para que a gente tenha uma cumplicidade, né? A direção, a apresentadora com o público. Uma cumplicidade porque, na verdade, a gente está assistindo ao programa que a gente acha que tem controle. E aí, quando eles têm uma informação que a gente não tem, eles que eu falo são os próprios participantes, perde a graça. É como se fosse uma piada que todo mundo está rindo e a gente está de fora falando qual que é a graça, eu não entendi a piada, é uma piada interna. Então, acho que eles deveriam lidar com essa transparência, com essa maturidade. E eu até fiquei tentando especular o que seria o áudio. Eu não acho que falaram assim, o Sasha tá queimado, porque não tá. Eu acho que deve ter sido algo a respeito de vetar na prova, tipo, tomara que tenham coragem de vetar o Sasha, alguma coisa assim, sabe? Até torcendo para que o Sasha ficasse mais como perseguido, porque ia ser bom pro jogo, e lá eles interpretaram como se o Sasha tivesse tão queimado, que por isso que a produção estaria torcendo para ele ser vetado, algo do tipo, porque eu não consigo imaginar alguém lá comentando, nossa, o Sasha tá queimadão, hein? Ele vai ser eliminado, ele é horrível, porque não é isso que a gente tá vendo aqui fora, né? O que eu pensei é que poderia ter sido... Desculpa. O que eu pensei é que poderia ser um áudio até reclamando ali, né, de certa forma, achando que o microfone já estava cortado, reclamando dele falar muito durante a votação de ontem, né? Eu acho que poderiam falar isso e aí o pessoal lá dentro entender. Pô, não estão gostando. Tipo isso. Pô, esse cara não para de falar. Que chato. E daí eles levarem... Exatamente. Eles levarem lá dentro como se fosse algo também negativo pro Sasha, né? Porque seria uma opinião externa sobre como que ele estava se comportando naquele momento. Eu pensei nisso. Olha, e sobre essa a questão do áudio, antes gente, de eu falar, rapidinho. Tá. Eu acho que, como a Bárbara falou, ou eles falassem o que é o áudio, né? Mostrassem pra gente, ou no mínimo não proibissem eles de falar lá dentro da casa. E daí a gente saberia o que foi também. Aí é nesse ponto que eu quero complementar a Bárbara, e eu acho que você que tá assistindo também merece essa transparência. A Record poderia abraçar o problema, né? Já vazou? Vazou. Então, abraça o problema e fala, galera, ontem, de maneira muito errada, a gente aqui acabou soltando um áudio, né, liberando um sinal aqui nosso, e vazou um comentário que foi exatamente esse. Foi isso que aconteceu. A gente pede desculpa a vocês, mas a gente vai lá dentro agora falar com eles a respeito desse vazamento desse áudio, né? E aí a produção, a direção do programa, situa a situação, ótimo, fala dessa situação com muita maturidade, né? E meio que assume ali a sua contribuição para que aquilo tenha acontecido, porque, eu volto a dizer, o Cauê não ia vetar o Sasha. Eu acho que ele foi influenciado pelo áudio. Tem áudio, tem uma conversa do Cauê hoje na Casa da Árvore falando sobre isso. Ele falou assim, o pessoal acha que eu vetei ele da prova, o Sasha, por conta do áudio lá. Ele fala assim. Gente, eu acho que ele já ia vetar porque a gente acompanhou as conversas antes. Ele já ia vetar. Mas acabou assim, que foi... Mas acho que tem uma influência assim. Por isso que eu acho que o que vazou foi um comentário sobre vetar. Tipo assim, alguém da produção falando, tomara que vetem. E eles lá achando, vixe, tá torcendo pra vetar porque o Sasha tá muito queimado. Ou então assim, será que vão ter coragem pra vetar? Quero só ver e tal. Algum comentário nesse sentido. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu acho que de alguma forma... Ok, já estava combinado, eu vi essa conversa também dos meninos falando que já tinham falado pro Sasha que iriam vetá-lo. Mas com o Zelov na roça, que era uma coisa que eles não estavam calculando, o Zelov é um cara bom de prova. O Cauê foi burro em não ter vetado o Zelov. Tinha que ter vetado o Zelov, porque o Zelov é um cara que tá ganhando um monte de prova no programa. Ele tá jogando contra si, indo pra uma competição de prova, e hoje a gente sabe que é uma prova que envolve muita sorte. Mas se não fosse? Se fosse uma prova como as outras que o Zelov ganhou? Pô, o Cauê tá se colocando na roça, de maneira direta, ao vetar
o melhor cara que joga a prova, que faz as provas. Mas eles então, não estavam nem aí pra isso. Eles Mas eu sabiam acho que o voto da fazendeira ia ser no Zelov, porque eles estão juntos nesse grupo. Só que eles acham que o Sasha é uma eliminação certa. Então, assim, eu vou vetar o Sasha porque ele indo pra roça, ele vai ser eliminado. Não importa com quem eu for. Porque é muito... Né? Eu acho... Isso, é muito mais importante você, quando você tá num banquinho ali, você tem o veto na mão, eu acho que vale muito mais você vetar quem você acha que vai sair do programa do que quem você acha que tem mais chance de ganhar a prova. Muitos sentam lá e pensam, pô, vou vetar fulano porque ele é muito forte na prova e eu quero ganhar o fazendeiro. Mas o mais inteligente é você vetar, de fato, a pessoa que você acha que é a mais fraca, que vai ser eliminada, que caso você perca a prova do fazendeiro, essa pessoa vai sair no seu lugar. Então eu acho que vai mais nisso o pensamento do Cauê. Todo mundo atacando o Sasha, vem o pensamento de que o Sasha nesse momento é a peça mais fraca, é quem o público quer eliminado. E se ele veta o Zelov, vai o Sasha, o Zack e o próprio Cauê para prova do fazendeiro, e o Sasha ganha. Aí o Sasha teria mais 2 semanas dentro da casa. Então eu acho que foi mais por esse motivo que ele vetou o Sasha. Por mais que ele tivesse mais motivos para vetar e querer o Zelov na roça. Faz sentido. A gente quer saber a sua opinião, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e diga o que você acha sobre esse vazamento do áudio do Sasha.